Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É sempre um grande prazer estar aqui com os irmãos e a gente continua aqui na nossa batida de estudos do Seminário Bíblico. Hoje nós estamos partindo, meus irmãos, o capítulo 4 de Jonas. Então nós estivemos estudando o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e a gente vai estar encerrando aqui agora o capítulo 4, fazendo não só uma avaliação do capítulo 4 como se mas também aproveitando para fazer uma abrangência geral, uma visão meio que total, né? Assim, uma visão holística do capítulo de Jonas, do livro de Jonas. Então vamos orar agradecendo a Deus, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele nos guarde e pedindo que Ele nos oriente para que a gente tenha condições aí de estar trazendo algo que seja da vontade do nosso Senhor. Amém? Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por este dia. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando agora. Eu peço que em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde. E peço que em nome de Jesus que o Senhor não só prepare o meu coração, a minha boca para falar daquilo que o Senhor quer, mas prepare o coração dos meus irmãos para ouvir a Tua palavra. E que essa palavra, Pai, ela possa trazer frutos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai estar indo falar sobre o livro de Jonas, capítulo 4, como eu falei especificamente com vocês, onde a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar sobre o Deus que não cabe na lógica humana baseada no livro de Jonas. A gente tem falado muito sobre esse Deus que não cabe na lógica humana porque, como é hoje o último dia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque parece que a gente está tentando colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Como se assim a gente pudesse fazê-lo. O engraçado é que cada dia mais a gente tenta fazer com que Deus se torne factível desde que ele caiba na minha lógica humana. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimentei na minha vida, toda a herança cultural que eu tive, eu acabo de alguma maneira fazendo, ressignificando Deus, querendo que Deus ele se adapte àquilo que eu quero, àquilo que eu vivo e aos meus costumes. Então a gente vai perceber que na verdade é exatamente o contrário, de um Deus que não cabe na minha lógica humana. E a gente tem trabalhado sobre esses três estudos, a gente vai estar encerrando com o quarto de hoje, para entender que a nossa lógica humana ela não é um parâmetro válido para poder tentar explicar Deus, pelo contrário. A gente afasta Deus a partir do momento em que a gente entende que a nossa lógica humana, ela por si só, ela é absoluta e ela é meio que às vezes o único caminho que a gente quer seguir. E a gente vai percebendo aqui, primeiro fazendo uma retrospectiva muito rápida, quando a lógica humana direciona os caminhos, quando a lógica humana é desafiada pelo poder da oração e quando a lógica humana vê um ponto final, mas Deus escreve um novo capítulo. Ou seja, no primeiro capítulo a gente falou de Deus que direciona os caminhos, onde nós tivemos um chamado de Jonas para empregar em Nínive, ele vai para Tarsis, onde quando ele chega no barco, ele enquanto ele dorme, os marinheiros sofrem, lutam para viver. A gente percebe que os marinheiros, embora com uma fé centrada em algo que a gente não acredita, em outros deuses, eles estão sedentos, entendendo que naquele momento só Deus poderia salvá-los, só algo sobrenatural poderia ser feito. E a gente foi perceber também de um Deus que se revela no meio da tempestade. A gente falou no capítulo 2, quando a lógica humana é desafiada pelo poder da oração. A gente se depara com o ventre do peixe, onde a gente falou se o ventre do peixe era uma sala de aula ou um castigo. E a gente percebe que de fato é uma sala de aula. O deserto é uma sala de aula. E o ventre de peixe naquele momento era uma sala de aula para que Jonas pudesse estar aprendendo. A gente vai perceber que a oração ela é capaz de nos transformar, transformar a nossa vida, nos aproximar de Deus. A gente vai ver também, como a gente falou sobre a maravilhosa graça de Deus, onde um Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural para Jonas, dentro da barriga de um peixe, onde de alguma maneira aquilo, a morte já era dada como certa por ele. E a gente vai perceber que é desafiado pelo poder da oração quando há o arrependimento aos ídolos.
E a gente vai falar sobre essa questão do arrependimento, porque Jonas começa a trabalhar isso no seu coração. E a gente falou de três pontos importantes, que isso aí são importantíssimos para a gente poder tá vivendo a nossa vida no nosso dia a dia e trabalhando essa questão. A primeira é a gente reconhecer que pecamos, reconhecer que erramos. A segunda é a gente confessar esses pecados ao Senhor. E o terceiro, a gente ter atitudes que de alguma maneira validem esse nosso confessar e esse nosso reconhecer. Então não adianta a gente só reconhecer, não adianta a gente só confessar. As nossas atitudes elas precisam de alguma maneira caminhar juntas com isso. E a gente também viu quando a lógica humana vê um ponto final, mas Deus escreve um novo capítulo. A gente falou sobre o Deus de segundas chances, onde ele dá a segunda chance para Jonas, quando Jonas vai lá e entra e prega o evangelho. Mas ao mesmo tempo também Deus dá a segunda chance para os ninivitas. A gente falou de um Deus que nos usa como instrumento das mãos dele, mas que o nosso coração por vezes ainda resiste. A gente falando sobre essa questão, sobre essa loucura que a gente tem de por vezes não, a maioria das vezes, a gente de fato fazer com que a nossa vontade se sobressaia. A gente falou também de um Deus que nos usa apesar dos nossos descompassos humanos. A gente por vezes também a gente acaba errando, se equivocando, mas mesmo assim Deus vai nos usando no processo, tratando a gente no processo. A gente vai ver que no capítulo 4 se torna mais latente. E por fim a gente também viu que quando Deus é o gerente do processo, quando a gente percebe que o Deus que trabalha, que Deus que faz com que nos permita ser instrumento nas mãos dele, é um Deus que trabalha no nosso coração, e é um Deus que também trabalha no coração daqueles que Deus nos confiou a missão para ouvir a pregação do Evangelho, onde é o Deus que dá o crescimento, é Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que salva. Ele está no controle de todas as coisas e ele escreve um novo capítulo todos os dias da nossa vida. E aí, com base nisso, a gente entra hoje quando o perdão de Deus confunde a lógica humana. Gente, isso é muito profundo. Quando o perdão de Deus confunde a lógica humana. Nínive foi poupada, o povo se arrependeu e Jonas ficou furioso. Como é possível que a graça de Deus cause tanta ira? Eu estava verificando aqui e me veio à mente um filme que se chamava. Como é que é o nome, gente? A Vingança? Não, como é que é o nome dele? Ai, fugiu aqui a minha cabeça. Mas ele fala de uma escritora que ela vai para um lugar meio que, não um deserto, mas como se fosse um lugar mais sossegado para estudar, quando de repente alguns homens acabam invadindo aquele lugar e a estupram. E o filme passa por uma situação muito terrível de uma mulher vulnerável sendo estuprada por aqueles homens, que causa um ódio no nosso coração, que traz uma ira aos olhos de quem vê. A questão é que esta mulher, depois de um tempo, ela começa a planejar uma doce vingança, lembrei o nome. Ela começa a planejar a vingança e ela vai a cada um dos estupradores dela. E à medida que ela vai se vingando de cada um deles, eu começo a imaginar a plateia, ou imaginar as pessoas que estão assistindo, se deliciando, entre aspas, daquilo que eles mereciam. Ou seja, para cada vingança que ela tinha, para cada assassinato que ela tinha muito peculiar, para aquele cara que participou do estupro dela, a gente falava assim, pô, ele morreu, mas foi bem feito. Ou seja, porque a nossa lógica humana ela é desse jeito, bateu, levou. A nossa lógica humana, ela de fato, ela acaba fazendo com que a gente, pela lógica humana, um cara que estuprou, ele merecia, no mínimo, ser morto pela maneira como ela aconteceu nesse filme. E por vezes a gente vai achando isso tudo como normal, como isso de fato tem que acontecer, a gente aplaude, fica ansioso esperando essa cena acontecer. A nossa lógica humana
isso de repente faz até algum certo sentido. Para a lógica humana do toma lá da cá, isso faz um certo sentido. A lógica humana de que você dá um tapa na face para tomar um tapa e você vai com a mão na face da pessoa de maneira quase que simultânea faz parte da lógica humana. Ou seja, a lógica humana o tempo todo ela vai dizer para a gente que nós temos que fazer aquilo que nos melhor convier. Por vezes a gente tem que falar, tem que viver de uma maneira em que de fato isso tem algum sentido para a gente. Só que, do mesmo jeito que essa moça passou por uma coisa muito infeliz, passou por uma situação triste, por uma situação vexatória, por uma situação que ela ficou muito exposta, a gente percebe que Deus, por vezes, pensa de uma maneira diferente. É claro que são situações e contextos específicos, mas eu só quis ilustrar para a gente que de fato a gente acaba torcendo para que a justiça humana ela se sobressaia sobre a justiça divina. Quando Jonas de alguma maneira começa a ficar cada vez mais incomodado pelo fato de Deus trazer salvação para aqueles que na cabeça de Jonas mereciam a morte. E a gente vai dar uma passeada nessa questão. Eu queria que a gente lesse Jonas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Ele diz assim: Jonas ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Primeiro a gente vai ver que o perdão divino ele resulta na ira de Jonas. Ou seja, a salvação dos ninivitas não alegra, mas enfurece. A gente vai perceber que Deus traz a salvação para aquele lugar, ou seja, Jonas, como profeta de Deus, ele deveria ficar feliz por trazer a salvação àquele pessoal, mas não era o que o coração dele queria. A gente vai perceber também que ele tinha um conhecimento sem a transformação. O que eu quero dizer com isso? Conhecimento sem transformação. Jonas conhecia o caráter de Deus, mas ainda assim ele se opunha veementemente. Ou seja, Jonas sabia como Deus era, sabia que Deus era misericordioso, que era compassivo, que era um Deus amoroso, que era um Deus de segundas chances, mas mesmo assim ele se opunha a tudo isso. Mesmo assim, Jonas questionava. E o legal disso tudo é que Jonas ele prefere morrer mais uma vez. Mais uma vez, Jonas prefere morrer a ver os indignos recebendo a graça de Deus. Ou seja, Deus ali libera perdão. Deus ele libera perdão para aquele povo. E à medida que ele libera o perdão de Deus, ele expõe o coração resistente de Jonas. E isso ele exatamente funciona por vezes com o nosso coração resistente. Às vezes, por vezes, Deus ele revela a sua graça, ele revela a sua misericórdia, ele revela o seu perdão, se revela de alguma forma e ainda assim o nosso coração continua resistente à vontade soberana de Deus. Por vezes, nem sempre o que está trabalhando no seu coração seja a ausência de perdão de alguém. Pode ser que o seu coração hoje esteja dominado por um sentimento ou por uma ausência de atitude sua que tem deixado o seu coração em frangalhos, que tem deixado o seu coração inquieto, ou que talvez você sinta como um sentimento de injustiça. Mas eu quero dizer para você, para Deus, que o perdão de Deus ele realmente não pode ser medido por nós. O perdão de Deus ele não consegue se encaixar na nossa definição humana. A vontade de Deus soberana, seja ela qual for, e aí a gente vai extrapolar a questão do perdão, pode ser em qualquer área da sua vida, ela extrapola o nosso conhecimento. Ela vai extrapolar aquilo que de alguma maneira faz sentido na nossa vida. Como de mais uma vez, ela vai extrapolar aquilo que tem a ver com a nossa lógica humana. Gente, a gente conhece o Deus que é soberano, a gente conhece um Deus que é misericordioso, a gente conhece que o Deus de segundas chances. Mas por vezes a gente parece que ignora isso. A gente simplesmente procura fazer as coisas da nossa vontade, ignorando o Deus que Ele é, o caráter que Ele tem.
Que Deus é esse que a gente serve, que Deus é esse que você aprendeu a servir, que Deus é esse que se revela na Bíblia. A gente vai ver o tempo todo Deus de segunda chance, a gente vai perceber no livro de Juízes, quando o povo ia e pecava, Deus entregava o povo nas mãos dos inimigos. Aí o que que Deus fazia? O povo se humilhava, Deus ouvia, Deus mandava um juiz, libertava o povo. Daqui a pouco o povo ficava fazendo a vontade de Deus. Depois de um tempo, o povo se perdia de novo, ele clamava ao Senhor, Deus mandava um juiz, o juiz libertava o povo e vivia numa coisa cíclica. O que de fato somos nós? Nós somos assim o tempo todo. E o engraçado é que todos os dias a gente vai e se coloca diante de Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, mas somos incapazes de perdoar aqueles que estão precisando da graça de Deus. Eu sei que isso não é um tema fácil, eu sei que isso não é um tema que é complicado. Eu acabei de falar sobre uma questão de um estupro, de um filme, da Doce Vingança, e de como a maioria das pessoas se delicia, ou como as pessoas veem um senso de justiça quando aquela mulher começa a se vingar e fazer com que cada um morra de uma maneira muito específica. Pelas próprias mãos dela a gente vibra, mereceu. Ou seja, porque a nossa lógica humana entende que toma lá da cá, bateu, levou. Só que Deus ele enxerga de uma maneira diferente. Deus ele tem um plano diferente do nosso e graças a Deus por isso. Então a gente precisa ter atenção a esse tipo de coisa, porque o perdão de Deus, de fato, ele vai não vai caber na nossa mente. O perdão de Deus, por vezes, ele vai ser incompreensível. A gente vai ver um Deus perdoando, um Deus trazendo cura, um Deus libertando pessoas como Davi, onde Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi um cara que matou, foi um cara que assassinou, foi um cara que se aproveitou da sua posição de influência para praticamente estuprar uma mulher, entendeu? Para ter relações com uma mulher que já era casada, adultério. Então a gente vai perceber que como é que esse cara ainda foi homem segundo o coração de Deus. Ele foi um segundo o coração de Deus, não porque o Deus aprovou o que ele fez, não porque Deus passou o pano pelo que ele fez, porque pelo contrário, se você passear e se você ver a palavra de Deus e for estudar a história de Davi, você vai ver que esse cara sofreu bastante aqui na terra. Ele colheu exatamente tudo aquilo que ele plantou. Tudo aquilo que ele semeou, Davi plantou, depois ele colheu. Desculpa, Davi colheu. A gente vai perceber que ele vai viver depois perseguido, os filhos querem matar, um filho estupra a própria filha, um filho mata o próprio filho, e a gente vai ver uma família desestabilizada como consequência disso. Só que Davi, ele entendia que ele carecia do perdão de Deus, que ele carecia da graça divina, e mesmo assim ele ia lá e confessava seus pecados diante do Senhor. Então Deus o achou um homem segundo o coração de Deus, não por esses pecados, por esses erros, mas por ele ter se arrependido exatamente daquilo que ele tinha feito. Então, a gente precisa entender que esse perdão, de fato, ele não vai caber na nossa lógica humana. E esse perdão, ele vai quebrar, ele vai destroçar essa nossa lógica humana, vai nos deixar em parafusos, porque a gente, por vezes, vai decidir o que deve acontecer com uma pessoa, a justiça humana sobre aquela pessoa. Mas o perdão de Deus vai lá e escreve algo diferente. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aceitar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E a gente precisa ser o instrumento de Deus para pregar o Evangelho, seja para quem for, por mais difícil que isso seja. E a gente vai perceber que isso é uma coisa assim que veio desde o capítulo 1 batendo na porta do meu coração. É que a atitude de Jonas, ela é um reflexo de algo muito mais profundo, gente. Quando a gente pega Jonas esse capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: Você tem alguma razão para essa fúria? Antes está dizendo, assim disse Deus, né? Você tem alguma razão para essa fúria? Ou seja, a gente percebe que isso é uma pergunta retórica. Deus já sabe a resposta, mas ele trouxe essa pergunta para que de alguma maneira Jonas pudesse causar alguma reflexão. Ou seja, a gente precisa entender que não necessariamente aquilo que a gente via num ato de desobediência era a causa do problema.
Por vezes, a gente eu gosto muito de ver esses filmes de séries, né? Essas séries falando sobre medicina. E a gente começou a assistir, tem mais ou menos uns 2 meses, aquele The Good Doctor, né? E nesse The Good Doctor tem uma coisa interessante, que por vezes os pacientes aparecem com alguns sintomas. E às vezes eles fazem com base naqueles sintomas prévios, eles conseguem diagnosticar a causa. Só que por vezes os médicos percebiam que aqueles sintomas que eles estavam experimentando não era a causa do problema, só era de alguma maneira o efeito que ocorria, ou seja, aquela pessoa estava com dor de cabeça e com manchas, com vermelhidões na pele, não era a causa em si. Esse não era o problema, isso era o efeito indesejado, porque a causa, por vezes, às vezes era um problema, uma doença específica, era uma falência renal, e a falência renal vai causar efeitos indesejados no corpo. E o engraçado é que às vezes a gente quer trabalhar na nossa alma, no nosso coração, trabalhando os efeitos indesejados, em vez de a gente resolver de fato o problema que está fazendo com que o nosso caráter seja todos os dias distorcido. Como é que a gente tem trabalhado essas questões da nossa vida? Como é que a gente tem trabalhado essas questões da nossa alma? Será que você hoje tem tratado apenas os efeitos indesejados e não a causa do problema em si? Será que de repente você é uma pessoa que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você já parou para pensar que às vezes tem alguém do teu lado e que naquele dia ela está sendo grosseira com você, você fala assim, nossa, pô, ele está sendo grosseiro comigo. Ou seja, a grosseria não é a causa, é o efeito indesejado, porque é possível que essa pessoa tenha passado por alguma coisa no dia dela, no dia anterior, que está causando esse efeito indesejado que é a grosseria. Então, às vezes, existem pecados que estão dentro do teu coração, sendo alimentados, que estão fazendo com que você tenha uma vida de desobediência, fazendo com que você tenha uma vida de rebeldia, fazendo com que você tenha um coração amargo. Mas, na verdade, é que tudo isso são efeitos indesejados de uma causa maior. Ou seja, por vezes, pessoas, mulheres, têm dificuldades de confiar em homens, homens dificuldade de confiar em mulheres, porque em algum momento tiveram um relacionamento abusivo, tiveram um relacionamento que causou traição, e aí a partir daquele momento nenhum homem presta, nenhuma mulher mais presta. E aí você começa a evitar relacionamentos, começa a tratar mal homens e mulheres, quando na verdade o problema não é você tratar mal homens e mulheres. O grande problema, a grande causa disso é você não ter tratado, não ter se curado daquela dor de você ter sido magoado ou magoado por um relacionamento abusivo que você teve. E a gente vai perceber que Deus, com essa pergunta retórica, ele convida Jonas para examinar o seu próprio coração. E à medida em que Jonas, ou à medida que a gente se permite examinar o nosso próprio coração, a gente vai revelando conflitos internalizados. A gente vai perceber que Jonas era um cara orgulhoso. A gente vai perceber que o coração de Jonas era ressentido. Por que que Jonas era orgulhoso, gente? Porque Jonas ele se achava bom demais, se achava melhor do que os outros. Jonas se achava que ele estava acima de todas as coisas, ou seja, bom o suficiente para achar que as outras pessoas não mereciam perdão, somente ele. E a gente é presunçoso demais, achando que a misericórdia divina ela só cabe para a gente, não para os outros que estão vivendo conosco. A gente vai perceber que é um ressentimento. Por que é um ressentimento? Porque os ninivitas eram um povo bem preparado, que perseguia, era cruel com todos os seus inimigos, inclusive em conflitos com o próprio Israel, com o seu povo. Ou seja, problemas que Jonas já teve anterior.
E ele fala assim: como é que pode esse povo que mata, que estupra, esse povo que se apossa de outras terras sem permissão, pode ser salvo por Deus? Que negócio é esse? Eu não aceito. Ou seja, a presunção, ou seja, o ressentimento que tinha no coração de Jonas causava um efeito desejado, que é o coração endurecido, que culminava na quê? Na desobediência, de um orgulho que gerava um efeito indesejado, um coração endurecido, uma falta de compaixão, de não compadecer daquelas pessoas que estavam no caminho errado, causando um efeito indesejado de um coração endurecido, um preconceito com os ninivitas, achando que o fato daquele povo ter pecado, que nenhum deles merecia misericórdia. Ou seja, lembra quando a gente falava sobre Nínive? Se em 40 dias esse povo não se converter, Nínive será destruída. Em 40 dias, Nínive será destruída. Em 40 dias, esse povo... Ou seja, ele pregava uma justiça sem esperança, uma justiça sem misericórdia. A gente vai perceber que uma dificuldade de perdoar, uma dificuldade de seguir em frente. O perdão, como a gente sempre fala, por vezes ele é o libertador da pessoa magoada e não daquele que te faz o mal. Às vezes a gente fica com doenças emocionais grandes que nos impedem de seguir em frente porque a gente não libera aquela pessoa do nosso coração. Não estou dizendo que isso é uma coisa fácil, não estou dizendo que isso é uma coisa simples. E também a gente vai falar sobre egoísmo, como a gente tinha falado ali, meio do orgulho, né? Um pouco parecido. Ou seja, o coração do cara era tão egoísta que ele só queria o amor de Deus para ele. Ele só queria o Deus misericordioso para ele. E existem coisas que talvez estejam no teu coração, meu irmão, que são coisas mais profundas que você precisa tratar. O efeito indesejado, ou seja, aquilo que os olhos das pessoas estão se permitindo ver, é possível que esse não seja a causa do problema. A causa do problema, por vezes, pode ser o pecado dentro do seu coração não tratado, um relacionamento que, por mal, um relacionamento que hoje aconteça de uma maneira que não agrada o coração de Deus. Pode ser hoje de repente um pecado você tem cometido, de repente um roubo, de repente aí uma mentira, de repente uma vida dupla que você vai levando, uma vida de falsidade, sabe? Uma vida de estelionatário que você está vivendo. E a gente vai percebendo que os eventos indesejados vão acontecendo, meus irmãos. E qual é a causa disso? Você está tratando a causa de fato? Porque quando Deus convida Jonas para examinar o seu próprio coração, ele revela naturalmente conflitos internalizados. Será que você se encaixa em um desses padrões? Existem diversos outros. Isso aqui só é um pequeno exemplo, isso aqui não é uma lista exaustiva. Pelo contrário, é só uma lista de coisas que a gente conseguiu perceber que tinham no coração do Jonas, mas que não faziam ele seguir a vontade de Deus. Eram coisas que impediam de ele exercer com plenitude a vontade de Deus na vida dele. Eram problemas que ele vivia no dia a dia que não foram tratados e que estavam trazendo dificuldades para Jonas enxergar com clareza a vontade de Deus. Por vezes a vontade de Deus no nosso coração está turva, porque a gente precisa tratar esses conflitos internalizados, essas causas dos problemas que vão gerando efeitos indesejados, que é a desobediência do nosso coração. Ou seja, o Lincoln não é desobediente porque é desobediente. Ele é desobediente por alguma causa. Ele é desobediente porque há um motivo. Ele está sendo desobediente porque tem alguma coisa que precisa ser trabalhada no caráter desse cara, que precisa ser trabalhado no chamado dele. A pergunta é: o que você escondeu no fundo do porão do seu coração, jogou lá, apagou a luz, fechou a porta e jogou a chave fora? Pense nisso. A atitude de Jonas, a atitude do Lincoln, pode ser um reflexo de algo muito mais profundo. A atitude que você tem tido para com a vontade de Deus, para
aquilo que Deus te chamou para o reino dele pode ser um reflexo de algo mais profundo. Pode ser que sua atitude dentro do seu casamento pode ser reflexo de algo mais profundo. Pode ser que sua dificuldade de se relacionar com as pessoas do seu trabalho, de se tornar alguém agradável e não desagradável, seja reflexo de algo mais profundo. Pode ser que por vezes, o seu caráter distorcido, sabe? A dificuldade em lidar com a rede social seja reflexo de algo mais profundo. Pode ser que a sua incapacidade de amar alguém com profundidade seja reflexo de algo mais profundo. A sua incapacidade de tratar com carinho, com amor e com respeito a sua cônjuge, ou seu cônjuge, ou seus filhos, por vezes pode ser reflexo de algo mais profundo. Cuidado com isso, gente, em nome de Jesus. A gente vai avançando e a gente vai perceber também uma coisa muito legal com Jonas, que apesar de toda a rebeldia, Deus continua em busca de Jonas. Cara, que parada assim interessante. A gente percebe nessa foto, por exemplo, onde Jonas está sentado. E aí a gente vai perceber que quando a gente vai lendo o capítulo 4 de Jonas, esse é o último versículo, não lembro qual é o último versículo, se é 10, se é 11, mas ele fala assim, ó, Deus faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas e depois a destrói. A lição é poderosa. Se Jonas sente pena de uma planta que não cultivou, quanto mais Deus sente pena de Nínive com mais de 120 mil pessoas. E é exatamente essa pergunta que Deus faz para Jonas. Ou seja, Jonas depois que ele prega o evangelho para os ninivitas, já no capítulo 3, logo depois, Jonas já começa o capítulo 4 se queixando. A Bíblia vai dizer que ele ora ao Senhor se queixando. E ele fecha o capítulo 4 com uma pergunta, Deus falando: será que eu não poderia eu salvar 120 mil pessoas? Será que não é mais importante do que uma planta que você não cultivou, que você não regou? Se você não cultivou, você não regou e você chorou, ainda mais eu que sou responsável pela criação, por permitir que com 120 mil almas viessem ao mundo. Então a gente vai percebendo que Jonas ele continua com rebeldia durante todo o capítulo 4 também. Mas Deus continua buscando Jonas, Deus. Gente, a gente vai perceber que Deus ele não se esquece de Jonas. A gente vai perceber, opa, desculpa aqui. A gente vai perceber que nesse processo de salvação dos ninivitas, Deus também estava num processo de salvação de Jonas. Jonas precisava ter o seu coração tratado. Jonas precisava entender que existiam coisas mais profundas no seu coração que precisam ser trabalhadas. Lembra que eu falei isso com vocês? Lembra quando eu falei nos capítulos anteriores, nos estudos anteriores, que por vezes Deus nos cura quando Deus nos usa para um processo de curar alguém? Que Deus por vezes nos traz libertação quando nós somos instrumentos para libertar outras pessoas de algo? Ou seja, Deus nos cura no processo, Deus nos cura na caminhada, Deus nos cura durante o dia a dia que a gente vai vivendo. E com Jonas não seria diferente. Deus salva Nínive. E aí ele poderia falar assim: não, já que eu salvei Nínive, agora Jonas que se dane. Não. Porque Jonas não era apenas um objeto descartável na mão de Deus, assim como você não é. Jonas não era alguém que Deus só queria usar, Deus queria usar Jonas especificamente, gente, porque Deus entendia que o coração daquele cara estava endurecido demais. Assim como o seu, assim como o meu. Um coração que precisava ser amolecido, um caráter que precisava ser trabalhado, conceitos distorcidos que precisavam normalmente estar alinhados e ser alinhados à palavra de Deus. E aí ele foi percebendo, a gente foi percebendo primeiro que a graça não tem limites. As atitudes de Jonas não limitam a graça de Deus, gente. Não são condicionantes. Se assim fosse, Deus não mandaria o seu único filho para morrer por nós numa morte de cruz. Deus sabia que a gente era uma geração perdida, uma geração que a Bíblia vai dizer, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Não há um homem sequer que faça o bem. Lembra quando ele vai falando que o bem que eu quero, este não faço, mas o mal que eu não quero, este faço? Porque nós somos assim. A gente se esforça para ser melhores todos os dias, mas nós somos assim, pecadores. E a graça de Deus ela não tem limite sobre as nossas vidas. Não importa o que você faça, você não vai mudar em um ponto, em 1% o amor que Deus tem sobre a sua vida. Lógico que isso não te torna desculpável para você pecar. Não vou pecar porque Deus me ama. Lembra quando eu falei de Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus e ainda assim Deus não livrou Davi das consequências aqui na terra dos erros que ele cometeu. E aí você vai sofrendo, a vida vai te batendo. A vida vai te batendo como se fosse um tsunami. E você vai vivendo essa vida de libertinagem, fazendo o que você quer, do jeito que você quer. Assim como Jonas estava vivendo. Mudar o coração do profeta, gente, fazia parte do plano de salvar os ninivitas. Como eu falei, o plano de Deus incluía Jonas também, e o plano de Deus inclui você também. Às vezes você vai preparar uma mensagem, já viu? Preparar uma reflexão. Às vezes você vai trazer uma reflexão para alguém, daqui a pouco é Deus trabalhando no teu coração primeiro. Porque existem coisas que precisam ser tratadas no seu coração. E por vezes a gente precisa entender que Deus quer salvar a gente de nós mesmos. Às vezes o nosso maior inimigo sou eu. O meu maior inimigo sou eu. Mas Deus continua com os braços estendidos para mim e para você. Deus continua com a mão estendida, querendo salvar a minha vida e querendo salvar a sua vida. A pergunta é: o que a gente vai fazer com esse braço estendido de Deus? Tinha uma boboreiro. Jonas sai dos arredores, vai para um lugar mais afastado, monta algo ali para o dia a dia e Deus faz crescer rapidamente uma planta. Essa planta cobre Jonas e traz um certo frescor. Ele, ufa, que bom. De um dia para o outro, Deus mata esta planta. O sol escaldante vem sobre a cabeça de Jonas e Jonas volta a pedir a morte e fica revoltado porque aquela árvore morreu. Ou seja, o coração dele continuava rebelde, porque na cabeça dele era inadmissível, porque na lógica humana dele não fazia sentido nenhum Deus dar segunda chance àqueles pecadores, mas somente a mim, um outro pecador. Gente, não faz sentido essa sua arrogância, essa sua prepotência de achar que Deus ele existe somente por você. Eu já falei isso no meu primeiro vídeo, nosso primeiro estudo. Tem crimes que me revoltam, tem crimes que me deixam louco. Mas espera aí, quem sou eu para questionar a soberania de Deus? Quem sou eu para que Deus exerça misericórdia ou perdão sobre a vida daquelas pessoas que merecem? Ainda que na minha lógica humana não faça sentido, e não precisa fazer sentido para fazer sentido no coração de Deus. Não precisa fazer sentido na minha mente para que haja sentido no coração de Deus. É por isso que eu tenho falado sobre essa lógica humana que adoece, essa lógica humana que faz com que a gente se ache melhor do que os outros, essa lógica humana que faz com que a gente, por vezes, ache que a gente tem resposta para tudo e não tem. E a gente vai para a conclusão. Porque, na minha humilde opinião, desde o primeiro versículo, Deus está mostrando um grande espelho para Jonas, fazendo com que o profeta, aquele homem que foi o instrumento de Deus, ele se olhe no grande espelho e veja o que ele está vendo. Quão arrogante nós somos, como prepotente nós somos. Jonas era um profeta, mas era um cara arrogante, era um cara orgulhoso. E eu posso até dizer para vocês, gente, que fazia até sentido
humanamente falando. Imagina, você pega um povo, entra na sua terra, saqueia, estupra, mata, e daqui a pouco você vai lá, prega o evangelho para ele como se nada estivesse acontecendo. Eu sei que é difícil lidar com a dor. Eu sei que é difícil lidar com a ferida. Eu sei que é difícil lidar com as dificuldades com quem te feriu. Isso não é fácil. Não, não é. Mas exatamente por não ser fácil que a gente precisa se esforçar para permitir ser um instrumento, um canal de Deus. Porque é assim que Deus quer. Deus quer trazer salvação a todos, gente, ainda que não faça sentido na sua cabeça, inclusive para você mesmo. E a gente vai percebendo que quando a lógica humana governa nosso coração, ela distorce tudo. Então a conclusão do do livro de Jonas é que eu queria que a gente trouxesse, opa, desculpa, girou aqui, da nossa lógica humana, é que quando a gente permite que a lógica humana governe nosso coração, ela começa a distorcer tudo. A gente começa a falar sobre coisas que saem do nosso coração e não do coração de Deus. A gente começa a pregar o evangelho adaptado às minhas necessidades, ao que eu penso, e não aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer. Ou seja, a nossa lógica humana, seguindo esse quadro que vocês estão vendo, um raciocínio sem perspectiva divina. Quando eu me baseio na lógica humana, é um simples raciocínio sem perspectiva divina. Você não é capaz de pegar aquilo que você pensa e colocar sob a perspectiva divina. Será, Senhor, será que o que eu estou fazendo na rede social, será que o que eu estou pregando na rede social, será que os meus posts têm a ver contigo? Tem a ver com a minha lógica humana ou tem a ver com a lógica divina? Por quê? Porque à medida em que eu dou vazão para essa lógica humana, eu crio uma interpretação distorcida. Por que ela está distorcida? Porque ela tem a ver com o meu viés. Porque ela tem a ver com aquilo que eu penso. Ela tem a ver com as minhas bases pessoais, por vezes com o meio que eu estou inserido. Ou seja, ela acaba tendo uma visão enviesada da realidade. Assim como Jonas estava tendo. E aí, o que isso gera? Emoções desordenadas. Lembra que a gente falou lá? De um Jonas orgulhoso, de um Jonas sem compaixão, de um Jonas o tempo todo com raiva, de um Jonas iracundo o tempo todo. Por quê? Porque ele tinha uma interpretação distorcida. Se ele tivesse a interpretação correta, de acordo com a vontade de Deus e aquilo que Deus colocou como missão diante dele, as emoções dele tinham tudo para estar, pelo menos, equilibradas. Mas não. As reações finalmente eram guiadas pelo orgulho dele. Logo no capítulo 4, quando a gente vai ver, a gente percebe um Jonas que fala: tá vendo, Deus? É por isso que eu não queria pregar a porcaria do evangelho. Era quase isso que o Jonas estava falando. Porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e tu ia salvar aquele desgraçado, aquele cara nojento que eu odeio, que merece a morte. Por quê? Porque as emoções dele estavam desreguladas. E as emoções desreguladas provocam atitudes equivocadas. Decisões que ferem o amor, decisões que ferem a vontade de Deus. E você começa, por vezes, começar a ofender as pessoas. Você começa a maltratar as pessoas. Você começa a fazer coisas que você não deveria fazer. Você começa a errar, 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 errar. Por quê? Porque você, desde o início, tem errado porque a lógica humana tem sido a sua bússola. E a atitude que você dá vazão para sua lógica humana, ela cria uma interpretação distorcida, que gera uma emoção desordenada, que culmina em atitudes erradas e que naturalmente, consequentemente, te distanciam de Deus, porque você perde a comunhão e a graça. A lógica humana transforma julgamento em justiça, convicção em orgulho e indignação em falta de perdão. A lógica humana transforma justiça em julgamento, a convicção em orgulho e a indignação em falta de perdão.
A justiça, ela é divina. A convicção tem que vir da palavra de Deus. E a indignação, ela tem que ser com o pecado, que é de fato o que a gente está precisando todos os dias. Que a gente possa escolher a lógica de Deus, que é a graça, misericórdia e a segunda chance, gente. A gente vai ver um profeta que no capítulo 1, Deus manda ir para Nínive e ele escolhe para Tarsis. Um profeta que paga a sua passagem. Um profeta que vê marinheiros desesperados clamando por salvação, mas que ele não está nem aí. Por ele, o barco afundava e junto com ele ia todo mundo. Na lógica humana dele, valeria a pena morrer. E se tivesse que levar alguém com ele, paciência. Isso para manter as convicções humanas dele. Não satisfeito, ele é engolido por um peixe. E nesse grande peixe ali ele fica com uma certa comoção porque de fato a morte bate à porta dele. Jonas esboça uma reação de mudança. Jonas esboça uma reação de alguém que está querendo mudar. E aí a gente vai percebendo de um Jonas que vai para Nínive pregar o evangelho que ele tinha se comprometido no capítulo 2. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Uma mensagem que não traz esperança. Uma mensagem que só traz julgamento. Uma mensagem de má vontade. Uma mensagem mais rápida possível de uma cidade que demoraria 3 dias para ser percorrida e ele percorreu em um dia pregando. E no capítulo 4, de um profeta rebelde, que mesmo assim vai e prega o evangelho, mas de um coração orgulhoso, um coração ferido, um coração sem compaixão, que não percebe que este cara que aqui vos fala, do Jonas, aquela época, são pessoas que também carecem da graça e da misericórdia de Deus. Por que você está se achando melhor do que os outros? Jonas foi um cara sem cor de vidas que teve várias chances, assim como você também tem. Hoje, a gente encerra o livro de Jonas e Deus coloca um grande espelho na sua frente. A pergunta é: o que você olha quando você vê esse espelho? Mas muito mais do que um espelho, o espelho, de uma maneira, ele reflete aquilo que você consegue enxergar. Mas o que a gente pede ao Senhor hoje em oração é que Deus coloque um espelho da sua alma para que você veja com profundezas os sentimentos, as atitudes enraizadas que estão causando o problema. Lembra o que está precisando ser trabalhado no seu coração? Quais são as causas reais que têm criado um efeito indesejado de desobediência, de relacionamentos abusivos, de pecados, sabe? De ausência de amor, de ausência de compaixão, com ausência de empatia, com ausência de simplicidade, com ausência de humildade. Onde foi que você está errando? Aonde é que eu estou errando? Onde é que a tua lógica humana está se sobressaindo sobre a lógica divina? Está distante de Deus? Hoje é dia de se aproximar. Hoje é o dia de aproveitar as segundas chances. Hoje eu escolho seguir a lógica de Deus, que é a graça divina, a sua misericórdia e um Deus de segundas chances que me concede segundas chances diariamente. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que nesse processo, talvez de rebeldia em alguma área da sua vida, que você de fato possa parar e pensar quais são as causas reais que têm feito com que você tenha comportamentos indesejados. Combata a coisa certa. Não adianta você dar uma aspirina para combater uma doença renal. Beleza?
Então Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, por esta noite, pedindo que o Senhor abençoe nossos irmãos nesta quinta-feira. Cuide, Pai, para que de alguma forma tudo isso que nós trabalhamos aqui possa ser algo que fale ao coração deles de maneira impactante. Muito obrigado por tudo. Eu tenho que te agradecer pelo privilégio dessas 4 semanas. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoar vocês. Obrigado por esses 4 encontros que a gente teve juntos aí. Eu espero que de alguma maneira Deus possa ter trabalhado em alguma área da sua vida. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.